Então, hoje, essa moça, e tem várias nuances da história, não é só isso, mas não dá para contar tudo aqui. Mas o que eu quero chegar, onde eu quero chegar, é de que, nesse caso, eu tenho uma contraindicação. Por quê? Porque não existe um ego estruturado, porque existe um ego flutuante, porque essa paciente não está em realidade, ela está em várias, múltiplas realidades. Então, foi utilizado um meio alternativo, com alguém com um vínculo com essa pessoa, porque tinha uma ligação espiritual do passado, em uma vida passada, e que hoje elas estão como poderia dizer, em fase de ajuste. E com isso, a menina hoje, ela cuida de casa, ela cozinha, ela passa, ela, ela faz as coisas do dia a dia de uma casa, ela põe café na mesa, ela tira, enfim. Então, ela tem uma vida funcional. Ela deixou de ouvir vozes, deixou ter de alucinações, e está com um quadro estável. Usa medicação, mas está com um quadro estável. Continua com a terapia, continua, não comigo mais, mas continua com outra pessoa. Mas a terapia de regressão conseguiu encontrar o núcleo do problema e conseguiu encaminhar a compreensão desta mãe em como lidar com a filha. E nessa relação surgiu o amor, um amor muito profundo. Portanto, isso é o perdão dessas duas criaturas, onde houve uma forma alternativa de você fazer. Então, vocês precisam ser muito criativos para poder lidar com essas coisas todas sem preconceitos. Uma outra questão que é muito difícil para a gente lidar são as questões espirituais na terapia de regressão. Porque existem muitos preconceitos com relação à reencarnação, existe muito desentendimento sobre o que é reencarnação, e existe muita curiosidade em que alguém resolveu um problema, mas não o paciente. O paciente é o único que pode resolver, conseguindo fazer mudanças em si mesmo, dentro daquele ciclo que eu falei para vocês no início, de vontade, de realizar os seus sonhos, fazer a sua mudança, sua transformação. Quando a gente vai para o lado mais das manifestações espirituais, dos transtornos psicológicos, a gente encontra algumas outras dificuldades, principalmente nos trabalhos que envolvam obsessões. E quem trabalha bastante nessa área, quem trabalhava, era uma psicóloga americana chamada Edith Fiore, que é uma das precursoras da terapia de regressão, e ela era evangélica, protestante. E ela fazia terapia regressiva. É interessante isso, porque parece uma contradição. Ela usava a hipnose, ela fazia uma espécie de regressão passiva, não era uma regressão catártica, mas uma regressão onde o paciente ficava assistindo as suas vidas passadas e elaborando os conteúdos no presente. Então, ela tem um livro, inclusive, chamado Possessão Espiritual. Já está fora de publicação, mas existe esse livro. E ela descreve uma outra consciência associada à consciência atual junto com o corpo. E que essa possessão pode ser tão grave quanto a dirigir a própria pessoa, onde ela não se vê capaz de tomar decisões, fazer escolhas, ela é dominada. No Espiritismo existe um termo para isso, mas ela usou esse termo possessão. E os não possessos, onde eles recebem influência, uma espécie de interferência, que é a obsessão propriamente dita, uma obsessão mais simples, não tão grave. E nós encontramos essas possibilidades de classificação no DSM-5, né, e no CID-10, que chamam-se de transtorno dissociativo de identidade e emergências espirituais. Então, existe um CID para isso. Talvez não seja a compreensão exata do que eles pensam. Se eu fosse explicar isso por outras linhas, teria uma outra explicação, mas para nós, da terapia regressiva, é importante a gente também pensar que os nossos clientes são muito influenciados por essas questões espirituais e durante a regressão a gente encontra
A diferença é que o paciente está nesse plano físico e o outro está no plano ainda não físico. Mas a mesma relação que eu citei no caso da esquizofrenia, entre mulher traída e uma pessoa amante, está hoje na relação mãe-filha. Esses obsessores estariam num plano também de algum problema passado, só que a diferença é que o nosso cliente está no mundo físico, num corpo físico, e essa outra consciência ela está sem um corpo num plano espiritual, num plano entre vidas. Ainda não voltou para fazer uma espécie de conciliação. E a gente pode, através da terapia regressiva, usar para voltar à vida passada, inclusive regredir a consciência incorpórea para que ela possa ver o que aconteceu, porque geralmente as cobranças elas não se justificam, porque existe um fenômeno que o Roger Urger descreve, chamado de enantiodromia, que significa que uma vez algoz numa vida, uma vez vítima em outra. Existe a troca de papéis, e essas trocas acontecerão de forma até que a questão seja resolvida. Então, também pode ser utilizado, pode ser indicado em alguns casos em que se apresente a suspeita de uma consciência intrusa, né? Tem um autor que chama de presenças, e é muito comum nas depressões e na distimia. Existe uma intenção, é intencional essa mudança de comportamento dessas pessoas a partir de um determinado momento. Um outro capítulo também que confunde muito com as doenças mentais, que é psicoses, são as emergências espirituais, né? Esse trabalho também é feito na disciplina de psicopatologia, e eu trago, e tem um trabalho muito interessante do Groff, com a Cristina Groff, sobre algumas situações que são de transformação. Não são doenças, são crises de melhora. Ele descreve várias, descreve algumas crises de transformação. O despertar da Kundalini, por exemplo, ele descreve os contatos com OVNIs, ele descreve, enfim, ele descreve uma série de condições que não são psicoses, mas que são mudanças de comportamentos benignos, inclusive com alucinações, com delírios temporários, de forma única e com evolução benigna. E que, a depender da situação, tem remissão espontânea. E isso eu achei interessante trazer, porque, de alguma forma, a terapia regressiva também pode entrar nesse processo para que o paciente estabilizado, o cliente estabilizado, ele possa ver o que foi que mudou nesse período onde ele teve essa dificuldade, essa emergência, e para ver o que ele era, inclusive uma regressão curta, uma regressão da existência, dessa mudança da vida de hoje, para que ele veja como ele era e como ele está. Então, a indicação é interessante também nesse campo. A gente encontra nesse trabalho de regressão essa situação que se chama mecanismos de defesa, né? Parece que o problema é como esse touro aí, enorme, né? Mas não é bem assim. Nós, de uma forma protetiva, nós desenvolvemos mecanismos que nos protegem da dor, do sofrimento, da tristeza, da depressão, da ansiedade, da solidão, de tudo que nos aconteceu no passado. Então, esse medo, essa dificuldade de contactar esse núcleo gera resistências ou bloqueios, e que não é porque uma pessoa não regrediu de primeira vez que a gente vá desistir desse processo. A questão é preparar essa pessoa, esse nosso cliente, para o momento certo. 85% mais ou menos tem isso que a gente vê aqui do lado: angústia, tristeza,
melancolia, tendências regressivas, pessimismo. Em cima tem reações à perda, distanciamento dos conteúdos subjetivos, culpa inconsciente, depressão, incapacidade de prosseguir, egocentrismo, perda do sentido da vida, ansiedade, desejos infantis, imediatismo, fobias, desejo de controle, incapacidade de lidar com o desconhecido, solidão, dificuldade de fazer vínculos, e deixamos que uma criança como essa que está aqui fique em frente desse bicho-papão. Então, na terapia regressiva, também trabalhamos com a criança ferida. Existe trabalho para ser feito com a regressão com a criança ferida para trazê-la à consciência do adulto saudável. Ela tem um adulto que a protegerá. Então, quando a gente volta e faz a regressão para a criança, geralmente o que a gente encontra? Uma criança num quarto escuro, sentada num canto da parede, com os joelhos dobrados, as mãos sobre as pernas, chorando. É muito comum essa imagem. E o interessante é que a gente dá um pulo dessa, toca essa criança e a gente faz assim: agora vá ao momento antes dessa criança se tornar assim. E ela vai para uma vida passada. Então, você faz a regressão, vai à criança, da criança você regride para a vida passada, resolve em todos os passos da técnica da terapia regressiva, volta para a criança, traz o adulto, acolhe a criança e traz a criança consigo. Resumidamente. Então é um trabalho muito bonito, um trabalho lindo e muito, nos traz muita emoção quando a gente consegue resultados tão bacanas e rápido. Muitas vezes em uma sessão, duas sessões, a gente tem resultados bastante animadores, bastante bacanas com o trabalho de regressão da criança ferida. Um outro grande problema também que a gente enfrenta são os transtornos de personalidade. Eu trouxe aqui o transtorno como doença psiquiátrica, né? Eles dividem em cluster A, B e C, e cada um tem um traço, né? Por exemplo, o cluster A são aqueles esquizoides, ou os paranoides, ou esquizotípicos. O B são aqueles mais sociopatas, né? Personalidade histriônica, ou borderline, narcisista, antissocial. E o C são os ansiosos, são os esquivas, são os compulsivos, são os dependentes, os carentes. Gente, é o seguinte, isso é um transtorno psiquiátrico que tem características para você enquadrar como transtorno e, uma vez enquadrado, vai ser orientado. A grande característica dos três grupos é que precisa trazer prejuízo à vida funcional da pessoa. Se a pessoa não tem sua vida prejudicada por esse problema, por essa característica de personalidade, você não tem transtorno. Você tem um traço de sua personalidade. Eu posso usar outras classificações sobre os traços da personalidade, ou a personalidade com traço predominante. Por exemplo, eu posso usar, por exemplo, dizer, olha, você tem um traço esquizoide, predomina em você, você tem um traço rígido e um traço oral. Tá? Ou eu posso usar qualquer outra classificação de qualquer outro autor. Eu estou dizendo que você tem o jeito daquela personalidade. Eu estou dizendo a você que você tem, durante toda a sua vida, desde que nasceu, desenvolveu, tá? Sua mãe vai dizer assim, pois esse menino sempre foi assim. Esse menino sempre foi esquisito.
Ele faz parte de características de personalidade do grupo A, mas ele não tem transtorno. Ele trabalha, ele é casado. Agora, ele é esquisito, diferente. Ele tem lá uma mania de perseguição lá, que acha que todo mundo é contra ele, a mulher é contra ele, mas ele não perde a sua vida por causa disso. Então, ele não tem uma doença. Porque no transtorno de personalidade, eu vou ter dificuldades para poder aplicar a técnica regressiva em função do nível cognitivo que esse paciente já vai apresentar. Eu posso sim, aquela pessoa, aquele cliente que apresente traços de personalidade, tem indicações precisas para trabalhar os traços da personalidade. E eu vou ter dificuldade. Se eu tenho um indivíduo com traços rígidos, eu vou encontrar uma rigidez para ele regredir. Mas eu vou trabalhar com ele para que ele se permita fazer a regressão. Seja ele esquizoide, a mesma coisa. Seja do traço obsessivo compulsivo, a mesma coisa. Eu vou trabalhar para que ele possa ter condições de acessar o núcleo que precisa para entender por que o traço da personalidade é assim. Então, vamos fazer uma espécie de diferenciação entre 80% a 85% do número de nossos clientes que têm suas características próprias, seu jeito próprio de lidar com o mundo, sua forma característica de lidar com as coisas, que veio aqui para lidar com problemas, que compreenda isso de uma forma que possa reelaborar e ressignificar todo esse conteúdo. A terapia regressiva vai ajudar muito a descobrir o porquê disso, daqueles que estão com uma situação de vida prejudicada, com autocuidado prejudicado, com problemas gravíssimos, e que as condições cognitivas não permitem que ele faça certas abordagens.